pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, Pai, primeiramente quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e iniquidades. Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo neste momento. Meu Pai, o teu povo também ora e pede perdão porque reconhece o erro. Pai, a tua igreja, onde estiver agora, está pedindo perdão e misericórdia. Senhor, que o Senhor venha nos dar força, graça, poder. Venha nos dar poder, Senhor, e gratidão, ó Pai, pelas nossas vidas. Pai, eu quero te apresentar também o meu lar, a minha casa, toda a minha família. E que o Senhor venha dar vitória para a tua igreja, para o teu povo. E que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco. Venha falar comigo, venha falar com a tua igreja, que nós precisamos ouvir a tua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode glorificar a Deus com as palmas, bem alegre para Jesus. As palmas são para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amada igreja, amados ouvintes, nós lemos aqui alguns versículos da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde o próprio Deus, Ele fala com João, um apóstolo ou presbítero, a qual tinha chamado para ser um dos 12, para fazer uma grande missão e levar a palavra do Senhor a todos que necessitava e precisava de ouvir a palavra de Deus. O tema dessa mensagem vai dizer que Deus derrota Satanás e todas as forças do mal, e as pessoas que amam a Deus vivem com Ele para sempre. O autor, ele é João, mas que João, ele se descreve somente como servo de Jesus, apóstolo João. Dizem alguns estudiosos, indicando um dos discípulos mais próximo de Jesus. E a data dessa história vai dizer que estudiosos geralmente reúnem 1 ou 2 décadas. Ambos se encaixam na descrição de João sobre os tempos de tribulação, quando os cristãos são perseguidos. Os anos 60 depois de Cristo são preferidos por alguns estudiosos. Então não tem uma data certa quando foi escrito o livro de Apocalipse, após a partida de Jesus. Então comentaristas e estudiosos colocaram uma data referente a 60 anos depois. E o local dessa história, João está escrevendo do exílio, ou seja, do presídio, na pequena ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, e a 64 quilômetros da costa do oeste da Turquia. Patmos servia como uma ilha para prisioneiros que traziam a marca de Cristo sobre as suas vidas. O apóstolo João, ainda moço, menino, ele foi chamado por Jesus para ser um dos discípulos, talvez mais próximo e mais amoroso, porque Jesus conhecia o seu caráter, conhecia
a sua vida, conhecia a sua pessoa. Dos 12 discípulos, o apóstolo João foi um que mais foi bem chegado de Jesus e mais próximo. O seu imenso coração cabia, talvez, no mundo todo, dentro do seu coração, pelo seu amor, a sua bondade, a sua gratidão e a sua obediência à palavra de Deus. Ainda moço, muitos dizem que provavelmente ele teria 24 anos, quando foi chamado ao Evangelho, juntamente próximo ao mar, junto com a sua família, que também trabalhava nas pescarias, vendendo peixe, pescando. Mas quando Jesus ele tem um projeto na vida do homem, ele não vai olhar para o seu trabalho, ele não vai olhar para a sua cor, ele não vai olhar para a sua etnia, ele não vai olhar para o seu tamanho, ele vai olhar para aquela pessoa e dizer: você tem capacidade, você pode vencer, você pode levar a minha palavra, você pode ganhar almas para o meu reino, porque eu vou te capacitar, eu vou te conduzir e eu vou fazer uma grande obra através da tua vida. João, ele faz a vontade do Senhor. João, ele leva a palavra de Deus, como todos os discípulos também levavam a palavra, como muitos também que foi chamado levavam a palavra, como mulheres também que foram chamadas para serem cooperadoras também levavam a palavra. Mas João, ele trazia a marca de Cristo. João, ele era diferenciado. João não tinha mistura com o mundo. João não tinha mistura com o pecado. João realmente fazia milagre acontecer em nome de Jesus. Por isso que pegaram João e levaram para a ilha de Pátimos, para um lugar onde era um lugar de prisioneiros. Era uma ilha pequena, bem próximo da Ásia Menor. Ali só ficava praticamente, se fosse nos dias de hoje, se fosse um presídio de segurança máxima, seria um presídio para pessoas perigosas, de alto grau, de alto risco para a sociedade, aonde que coloca pessoas que são chefe, talvez de facções, de grupos de extermínios, pessoas que podem trazer maldade para o mundo e para a sociedade. Assim fizeram com João, por causa do amor da justiça da palavra de Deus. Mas ali ele foi para ali, porque o Senhor Jesus permitiu e tinha mais grande obra a realizar na vida de João. João, chegando na ilha de Pátimos, uma coisa foi certeza: o próprio Jesus começou a falar com João através das revelações do Espírito Santo. E diz a Bíblia também, no capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 4, não só Jesus revelava, mas também os 7 trovões que revelava para João tudo aquilo que acontecia, tudo aquilo que era já trazido pelo próprio Deus, que viria para a terra, que viria para essa palavra aqui no Hadosh, no Novo Testamento, que hoje está nas minhas mãos e nas tuas mãos. Hoje nós temos o livro, a palavra de Deus. Muitas coisas do Apocalipse já se cumpriram, muitas coisas estão se cumprindo e muitas coisas vai se cumprir, porque o próprio Jesus, ele é fiel e verdadeiro e a sua palavra não volta atrás. Mas a maior revelação que Jesus fez ali para João na ilha de Pátimos era para que ele escrevesse para 7 igrejas, para as igrejas que o próprio Deus, ele tinha compromisso, ele tinha obra sobre aquelas vidas, e o povo trazia a palavra, o povo vivia a palavra. Mas chegou um tempo que muitas igrejas desfaleceram, muitas igrejas entrou o pecado, muitas igrejas entrou a vaidade, muitas igrejas entrou tudo aquilo que desagradava aos olhos de Deus. Por isso que João foi escrever ali na ilha de Pátimos, naquelas folhas de bambu, aonde ele escrevia. No Antigo Testamento era escrevido nos pergaminhos, mas já no Novo Testamento, na ilha de Pátimos, ele escreve nas folhas de bambu tudo aquilo que o próprio Jesus relatava para a sua vida, para que ele escrevesse. Amado ouvinte, você que está ouvindo essa mensagem, o Senhor está falando contigo nesse momento, o Senhor está falando conosco também nesse momento. Você está ouvindo a palavra de Deus. Não saia do seu lugar,
compartilhe e fale sobre também o amor de Jesus. João, ele vai escrever a primeira carta a Éfeso, e ele vai dizer, o próprio Deus escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem nas suas mãos a destra das 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Era o próprio Jesus, era o próprio Deus que estava mandando João escrever para as 7 igrejas. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 1:11, que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e os que vêm. Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Era Jesus que estava ditando e falando para João, para que ele viesse escrever. Era a promessa que Deus tinha para as igrejas, mas tudo que o Senhor estava falando para ele, que nós vamos ver aqui a seguir, era que as igrejas estavam corrompidas. Só uma que ainda estava vivendo a doutrina, ou seja, a sã doutrina, que era a igreja de Filadélfia, que não tinha ainda corrompido, estava ainda resistindo ainda ao povo que estava querendo entrar com o pecado, estava querendo entrar com as doutrinas errôneas, as doutrinas dos nicolaítas, um povo que não tinha um compromisso com Deus, um povo que não tinha um compromisso com a justiça, um povo que não tinha um compromisso nem consigo mesmo. Mas Jesus, ele vai dizer para João, para ele escrever, para dizer ao anjo da igreja. Era talvez o dirigente, talvez era uma pessoa que tomava conta daquela igreja local: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, mas puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. O anjo da igreja, ele tinha paciência. O anjo da igreja, ele tinha um trabalho, e o próprio Cristo conhecia o trabalho do anjo da igreja, e ele tinha paciência, porque muitos que diziam ser apóstolos e não eram, talvez estavam querendo corromper a igreja de Éfeso, porque aquele povo, antes, outra hora de conhecer a Jesus, eles cultuavam a deusa Diana, que era conhecida mundialmente. Mas também os judeus da cidade de Éfeso, eles tinham a livre e oportunidade e liberdade de fazer as suas práticas judaicas. Eles não eram impedidos, mas muitos tinham dúvida sobre a palavra, muitos tinham dúvida ainda sobre quem era Jesus, e por isso que muitos que diziam ser apóstolos, que se infiltravam no meio da igreja, queria trazer uma doutrina diferente, um fogo estranho, um fogo totalmente errado, que não era da parte de Deus. E Jesus estava preocupado com a igreja, ele estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com a cidade de Éfeso. Por isso que João fez a primeira carta já direcionada para o povo de Éfeso. Paulo também vai dizer na sua epístola de Éfeso também, falando a respeito sobre a igreja. Lucas também cita uma parte de Éfeso ali em Atos do Apóstolo. Então o Senhor Jesus, ele tinha uma boa vontade com o povo, e não é diferente nos dias de hoje. As igrejas de Jesus Cristo estão passando por muitas perseguições. As igrejas de Jesus Cristo hoje na face da terra, muitas estão desfalecidas, muitas estão perecendo por causa do pecado, por causa das más condutas dentro da casa de Deus. E não é isso que o Senhor quer para nossas vidas, não é isso que o Senhor quer para a amada igreja. Ele quer uma igreja limpa, uma igreja lavada, uma igreja santificada e uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje o que mais tem na face da terra são os falsos profetas, são falsos apóstolos, são falsos obreiros, que estão se introduzindo,
que estão se introduzindo dentro da casa de Deus, trazendo um fogo estranho. E hoje também muitos estão também dividindo obra, fazendo as igrejas, tirando o povo de dentro da igreja e fazendo umas novas igrejas com cada tipo de doutrina. E o Senhor Jesus, Ele não está no meio disso. Ele quer uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. É assim que Ele disse, que Ele vai buscar uma igreja limpa, uma igreja sem mancha, uma igreja lavada. E hoje muitos estão abrindo igrejas e trazendo umas falsas doutrinas, dizendo que Jesus só quer o coração, dizendo que pode vir e ficar do jeito que está. Não, Jesus Ele mesmo diz na sua palavra: vinde a mim todos cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós podemos vir do jeito que está, mas tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Porque hoje em dia, muitos hoje não pregam mais a verdade porque não vivem na verdade. Hoje em dia, muitos não dão ensinamento com medo do irmão, da irmã não ficar mais dentro da igreja. Mas aquele que é de Deus, aquele que é escolhido, ele ouve a verdade, permanece na verdade, porque o temor vai entrar em seu coração. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, vai dizer assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura também em anjo de luz. Então, o próprio Satanás, ele pode enganar as pessoas usando os falsos profetas. O próprio Satanás pode virar um anjo de luz e enganar quem não tem discernimento dentro das igrejas. Por isso que nós temos que estar firmes diante do Senhor. Por isso que nós temos que, quando estiver orando, jejuando, pedindo a Deus cada vez mais discernimento da sua palavra, discernimento de tudo que acontece ao nosso redor, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos, que não têm compromisso mais com as suas vidas e mais com a palavra de Deus. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor, ele não veio para condenar uma igreja, acabar com uma igreja. Ele veio para que uma igreja venha a ser estabelecida na face da terra, com santidade, com dignidade, com poder e mansidão, e trazendo a sua palavra para os cativos e exilados, porque os cativos e exilados também podem ser libertos pelo poder da palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E sofrestes e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. O anjo da igreja, ele sofreu com o povo nicolaíta, querendo colocar o povo de Éfeso num caminho errado. Ele sofreu, ele ficou calado, ele não cansou, mas ele buscou a face do Senhor, ele buscou socorro do alto céu, ele buscou resposta de Deus para a sua vida, ele não desanimou, e nós também não podemos desanimar. Às vezes passamos por momentos difíceis em nossas vidas, às vezes até mesmo dentro da congregação, somos apontados, talvez sem fazer nada. Às vezes, fora da congregação, no evangelismo, ou fazendo a obra de Deus, somos também discriminados e apontados pelo povo do mundo. Isso é uma pequena perseguição, que não devemos olhar para isso, mas não desanimar e entregar a vida desses tais nas mãos de Deus, porque o Senhor Jesus, ele pode tratar, ele pode fazer tudo que ele pode resolver para
mudar a vida desse povo e nos dar vida e vida com abundância. Nós temos que fazer a obra do Senhor e clamar. Não podemos desanimar, não podemos nos abater. Por mais que o anjo da igreja, ele sofreste, mas ele teve paciência e ele trabalhou pelo nome de Jesus. Ele trabalhou pelo nome do Senhor e não se cansaste. Ele não teve talvez remorso para ofender o povo que estava trazendo uma outra doutrina, trazendo falsos ensinamentos para a igreja. Ele estava querendo que o povo reconhecesse que era Jesus que salva, liberta e transforma. Ele talvez queria que o povo não desse ouvido, mas a sua fé estava fraca, estava abatida. Mas ele não cansaste pelo nome de Jesus. Ele não desanimou pelo nome de Jesus. E hoje que quantos desanima, hoje que quantos fica desapontado, talvez por alguma coisa que acontece ao seu redor, talvez por alguma coisa que acontece na sua vida, mas nós temos que saber de uma coisa: não é hora de parar, não é hora de desanimar, é hora de seguir em frente, levantar a cabeça e saber de uma coisa: que estamos trabalhando para o Senhor Jesus, estamos trabalhando em nome de Jesus Cristo, e Ele vai dar vitória para a tua igreja. É hora de clamar, igreja. É hora de buscar a face do Senhor. Uma referência. O próprio Jesus, ele falou para Jeremias, no capítulo 2 e no versículo 2 também: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti e da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que numa terra que se não semeia. Foi o próprio Deus que falou para Jeremias, para ele clamar ao povo de Jerusalém, que o próprio Deus era com aquele povo. E eles andavam numa terra que não era uma terra de semear, não era uma terra de prosperidade, mas Deus era com eles. O anjo da igreja de Éfeso, ele tinha que clamar também, ele tinha que pedir socorro também, ele não podia desanimar, ele não podia se entregar, mas tinha que ir também aos ouvidos do povo dali de Éfeso, da região da Ásia Menor, e falar que Jesus estava com a igreja, que Jesus não tinha desamparado, que Jesus era com o povo, era com a igreja. Assim é para nós também que somos a igreja. Ah, mas eu não sou o anjo da igreja. Mas você tem a marca de Cristo. Ah, eu não sou o anjo da igreja, mas você carrega a marca do Espírito Santo na tua vida. Ah, eu não sou o anjo da igreja, mas Jesus te chamou para ser diferente. Ah, eu não sou o anjo da igreja, mas o Senhor te chamou para ganhar alma para o reino de Deus. Não é hora de baixar a cabeça, não é hora de desanimar, é hora de pegar a tua espada e sair por aí pregando e falando do amor de Jesus. Que Jesus ainda salva, liberta, transforma, cura e leva para o reino de Deus, e leva para um lugar santo, sagrado. Amado ouvinte, você que está ouvindo essa mensagem, você por algum motivo parou, você por algum motivo desanimou, ainda não é tempo, ainda não é hora de parar. A obra só está começando na tua e na minha vida, a obra só está começando aqui para a igreja. É tempo de nós levantarmos, é tempo de nós lembrarmos que Jesus nos tirou desse mundo, um mundo pecaminoso, um mundo que hoje não oferece nada para o cristão, um mundo que hoje está aí às portas, matando muitas pessoas morrendo, muitas pessoas já não fazem mais nada, mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância, não só para ti, amado ouvinte, mas para toda a igreja que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus.
deixaste o teu primeiro amor. Jesus, ele tinha porém contra ele, porque ele tinha deixado o primeiro amor. Talvez ele buscava, talvez ele jejuava muito, talvez ele clamava muito pelas almas, pelas vidas, mas por causa de pessoas que não tinham compromisso, que estavam introduzindo falsos ensinamentos, heresias, mentiras dentro da igreja, o amor do anjo da igreja estava se esfriando. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor, ele tinha porém contra ele talvez alguma coisa, porque ele tinha deixado o primeiro amor. Assim somos para nós também. Quando nós deixamos o primeiro amor, nos esfriamos e começamos talvez a fazer coisas que desagradam a Deus. Talvez tem pessoas que deixam o primeiro amor e não olha mais para si, mas olha para um lado, olha para o outro, olha para cicrano, olha para fulano, olha para o pecado do teu vizinho, mas esquece da tua vida. É tempo de nós levantarmos, é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, começarmos a orar, começarmos a jejuar, começarmos a ler Bíblia, começarmos a orar por aqueles que não têm força mais também para continuar a sua vida espiritual. Quando nós orarmos um pelo outro, o Senhor dá a vitória para a tua igreja, o Senhor dá a vitória para o teu povo, e Satanás cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eita, que repreensão, hein? Que repreensão para nós hoje. Se nós não se arrependermos, se nós não voltarmos às primeiras obras, se nós não abandonarmos o pecado, se nós não abandonarmos a vaidade, a mentira, o engano. Hoje quantas pessoas andam mentindo, fazendo as coisas erradas aí fora, e pensa que engana. Não engana. Tenta enganar, mas não engana. Porque a maior pessoa que está vendo o teu erro e o meu erro é o próprio Deus. Porque a tua palavra vai dizer que os olhos deles estão em todos os lugares, contemplando, vendo, seja, localizando os bons e os maus. Os bons e os maus estão debaixo dos olhos de Deus. Não adianta nós tentarmos dizer que estamos enganando o anjo da igreja. Não adianta nós tentarmos dizer que estamos enganando ao obreiro e o obreiro. E continua ainda na prática mundana, continua ainda no erro que desagrada a Deus. Até quando vai continuar nesse erro? Até quando vai continuar nesse engano? Sabendo que o Senhor pode te recolher, sabendo que tu pode prestar no juízo final a tua alma, as tuas obras. E Jesus, Ele pode sim dar a condenação. Porque hoje nós conhecemos a palavra de Deus. Hoje nós estamos diante das mãos do Senhor. É mais fácil o Senhor dar salvação para aquele que não conhece, para aquele que ainda não ouviu a palavra, do que aquele que conhece e não obedece. Do que aquele que conhece e não pratica as boas obras, não pratica a verdade, a sua palavra, não pratica o que Deus tem colocado em nossos corações. Ele falou para o anjo da igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e pratica as primeiras obras. As primeiras obras foi quando nós aceitamos Jesus. As primeiras obras do pastor Ivo era evangelizar sem ser ainda batizado. As minhas primeiras obras foi quando eu aprendi a jejuar. As minhas primeiras obras foi orar 3, 4 horas, 5 horas seguidas.
As minhas primeiras obras era levar a palavra de Deus, ainda sem ser batizado. Mas chega um tempo que muitos se esfriam. Chega um tempo que muitos olham para a vida alheia o que está acontecendo. E também acontece a mesma coisa com a vida dessa pessoa. Por isso que o Senhor estava repreendendo o anjo da igreja de Éfeso, porque o seu primeiro amor já não estava mais na sua vida, estava talvez caindo em decadência por a prática das pessoas que não faziam mais a vontade do Senhor, pela prática talvez dos membros que não obedeciam o anjo da igreja, porque a doutrina nicolaíta estava entrando dentro da igreja. Olha, você pode fazer isso, olha, você pode estar fazendo isso que você fazia lá no mundo. O pastor não vai falar nada, a dirigente mulher não vai falar nada. Olha, Deus não vai reclamar, sabendo que está no erro, está no pecado, talvez colocando em risco a salvação. Por isso que o Senhor revelava para João na ilha de Patmos, porque estava preocupado com as 7 igrejas da Ásia. E o Senhor Jesus, Ele não queria que nenhuma alma daquelas perecesse, porque Ele mesmo fala na sua palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não lança ninguém fora. Por mais que nós erramos, pecamos e saímos da sua presença, por vontade nossa, por vontade do povo, mas não pela vontade de Deus, porque Ele fala na tua palavra: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele mesmo diz na sua palavra que Ele não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte do Filho de Deus, que confessou a Jesus, aceitou a Jesus. Por mais que estejamos fracos na fé, o Senhor Jesus, Ele está aqui para dar vida e vida com abundância. Por mais que você está fé, amado ouvinte, o Senhor Jesus está hoje te visitando, te dando vida e vida com abundância, para que você venha se levantar e fazer as primeiras obras. Versículo 6 vai dizer: tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O próprio Jesus também odiava as obras dos nicolaítas. O anjo da igreja também odiava as obras dos nicolaítas. Eram os falsos apóstolos, que eram mentirosos, aonde nós lemos nos versículos anteriores. O anjo da igreja não gostava o que eles falavam, porque eles queriam trazer algo diferente para a igreja, algo estranho, algo que poderia acabar com a igreja futuramente, e estava acabando. O pastor já não poderia fazer mais nada. O anjo da igreja estava abatido, o fôlego dele estava sendo tampado, sufocado pelo pecado, pela sujeira, pelo erro. Mas Jesus, Ele está aqui hoje para tirar toda essa rapina, todo esse pecado, todas essas tralhas, essas trapas, e jogar para fora da igreja. O pastor não pode limpar o pecado, o pastor não pode limpar a lepra, mas Jesus, Ele pode limpar, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode dar vida e vida com abundância, para que essa vida venha a ser nova, venha a se transformar, venha voltar ao primeiro amor, e venha fazer tudo que fazia outra hora, com amor, com justiça, com dignidade, com responsabilidade, para agradar ao próprio Deus e ao próprio Espírito Santo, que habita em vós e habita em nós também. Os nicolaítas eles participavam de uma seita que procurava difundir os ensinos ao contrário ao Evangelho, e aos ensinamentos já estabelecidos
no início da era cristã. Está vendo qual era o procedimento dos nicolaítas? Era difundir, ou seja, confundir, já os princípios bíblicos, já desde o início de Gênesis, que estava estabelecido a lei, os mandamentos. Esses falsos apóstolos não tinham por objetivo que a igreja crescesse no Evangelho, por amor à justiça, a palavra de Deus, a palavra da ciência e da sabedoria. O que eles queriam era que o povo de Éfeso e futuramente as outras igrejas andasse conforme a sua vontade e não a vontade de Deus. Eles queriam que o povo andasse conforme os seus entendimentos e não o entendimento do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus estava vendo tudo, e hoje também Ele está vendo tudo. Nada fica escondido. Esse nicolaíta vai sair da igreja pelo poder da palavra de Deus. Esse demônio vai cair por terra da tua vida pelo poder da palavra de Jesus. Esse falso profeta que hoje talvez está ouvindo essa mensagem, a palavra de Deus vai entrar no teu coração e você vai pregar a verdade e viver a verdade. A tua igreja vai ser uma bênção, a tua vida vai ser uma bênção, o teu lar vai ser uma bênção, o teu casamento vai ser uma bênção, os teus filhos vai ser uma bênção, porque o próprio Deus vai estabelecer, o próprio Deus vai mudar o teu cativeiro e dar vitória em nome de Jesus. O objetivo dos nicolaítas era corromper as doutrinas das igrejas e perverter. Perverter o quê? Modificar, mudar os costumes já existentes, os costumes já introduzidos. O que era pecado, eles queriam dizer que não era pecado. E está assim hoje nas igrejas de Cristo. Não mudou nada. Hoje tem igreja aí do liberalismo, liberal, que libera tudo. É pastor casado com homem, mulher que se diz pastora, que eu nunca vi dizer isso, casada com mulher. Jesus chamou mulheres para ser cooperadoras e dirigentes. Paulo ele vai explicar lá em Filipenses, e ele roga pelo povo, para que o povo viesse orar por Evódia e Síndique, que eram duas mulheres cooperadoras. E segundo a história, não está na Bíblia, mas a história, eram duas irmãs briguentas, duas irmãs contendeiras, que brigavam entre si. E Paulo ainda vai rogar por Clemente, e diz a Bíblia que eles eram cooperadores, e mesmo assim, os seus nomes ainda estavam no livro da vida. Por mais que as duas irmãs cooperadoras briguentas brigavam, o nome não era arriscado, porque o Senhor ele sabia que ia trabalhar futuramente. Por isso que Paulo rogava pelo povo de Filipenses, para orar por eles, para clamar por eles. E hoje não. Hoje é uma bagunça nas igrejas. Hoje é um vento estranho nas igrejas. Hoje é um pula-pula na igreja. Hoje é um lambacai na igreja. Hoje é uma roda-roda de pombagira na igreja, que está acabando com a doutrina de Cristo. E aonde fica o Espírito Santo, que ele não faz isso dentro da casa de Deus? Aonde está o Espírito Santo, que ele não habita em templo sujo? Jesus não se agrada. A doutrina dos nicolaítas está ainda na vida de muito tempo das igrejas. Às vezes, quando o dirigente está na igreja, não acontece isso. Quando o dirigente sai, é uma bagunça dentro da casa de Deus. Mas o próprio Espírito Santo não deixa ninguém enganar. Por isso que hoje em dia não acontece mais milagres. Por isso que hoje em dia não acontece mais sinais de maravilhas e prodígios dentro de muitas igrejas. Por causa do pecado. Por causa das más condutas dentro da igreja.
não obedece ninguém, não obedece o anjo da igreja, não obedece o seu próximo, e Jesus ele não opera. Não tem como ele operar se o pecado abundante continua dentro da casa de Deus. É a pura verdade. Os ouvintes têm que ouvir a verdade. O servo de Deus ele tem que mostrar respeito, tem que mostrar dignidade, tem que mostrar caráter dentro da casa de Deus, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da faculdade, aonde quer que você esteja, a marca de Cristo tem que brilhar na tua vida. Por isso que Jesus, ele estava triste com o anjo da igreja de Éfeso. Os nicolaítas entraram dentro da igreja e fizeram a baderna, mudaram a doutrina. O anjo não deu conta de tomar conta da casa de Deus. Mas a igreja de Filadélfia foi prudente. O pecado tentou entrar, mas saiu de porta fora, porque tinha oração, tinha jejum, tinha santificação, e Satanás caiu por terra, em nome de Jesus. E para finalizar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É promessa de Deus para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer em Gênesis 2:9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aquele que andar na palavra de Deus, ele vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É fruto bom, coisas boas para nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amado ouvinte, amado internauta, que Deus abençoe sua vida. Você que ouviu essa mensagem, não fique triste. É a palavra de Deus. Ela serve para a minha vida também, para corrigir a minha vida, porque um dia eu vou prestar conta com o Senhor. Assim somos todos nós. Você que ouviu essa mensagem e hoje quer fazer um concerto com o Senhor Jesus, você vai dizer assim: Senhor Jesus, perdoa meus pecados e reescreve o meu nome no livro da vida, para o grande dia da vida eterna, e sela com teu sangue. Você que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar para o seu nome estar escrito no livro da vida, você vai dizer: Senhor Jesus, perdoe meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para o grande dia da vida eterna, e sela com teu sangue. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.